Graça e paz, abençoados. Hoje eu venho tratar um assunto muito importante: os 10 maiores sofrimentos do apóstolo Paulo. O primeiro é que ele teve que descer em um cesto para fugir de uma prisão arbitrária. Em 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 32 e 33, vemos que Paulo teve de sofrer a humilhação de ser içado por uma janela de uma muralha como se fosse um criminoso e fugitivo, a fim de escapar, abençoados, do apetite feroz dos governantes injustos que queriam a sua cabeça. O segundo maior sofrimento do apóstolo Paulo foi que ele foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 50 e 51, vemos uma conspiração entre os judeus, mulheres e homens da alta posição da cidade para expulsar o apóstolo Paulo pelo simples fato de ele estar expondo o evangelho de Cristo e muitas pessoas estão se convertendo ao cristianismo. 3. O apóstolo Paulo foi apedrejado quase até a morte em Listra. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 19, vemos que Paulo foi arrastado por uma multidão para fora da cidade e foi apedrejado por essa multidão e provavelmente tenha desmaiado. Fato este que fez a multidão achar que o apóstolo estava morto. Número 4. Na Macedônia, o apóstolo Paulo foi açoitado, preso e amarrado com os pés em um tronco. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 23 e 24, vemos que Paulo foi preso porque expulsou um demônio de uma jovem adivinhadora que dava muito lucro aos seus senhores, e estes a exploravam. E por esse motivo, Paulo foi açoitado, lançado na cadeia e teve seus pés amarrados em um tronco. 5. Foi perseguido pelos próprios judeus de Tessalônica porque pregou em Bereia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 13 e 14, vemos que Paulo sofreu perseguição dos próprios judeus apenas pelo fato de pregar em uma sinagoga. Por causa disso, mais uma vez teve de fugir desses judeus que queriam a sua morte. Número 6. Por pregar contra falsos deuses em Éfeso, ficou em meio a uma grande confusão na cidade. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 23 ao 26, alguns ourives, temendo ficar sem seu lucro por produzirem imagem de deuses para a sua adoração, incitaram grande tumulto contra o apóstolo Paulo e outros discípulos, o que fez a sua estadia ficar perigosa nessa cidade. Número 7. Em Jerusalém, o apóstolo Paulo é acusado injustamente de ter levado um grego ao templo e por isso é perseguido e quase morto. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 27 ao 31. Mais uma vez aqui, os judeus fazem uma grande confusão por deduzirem que o apóstolo Paulo teria profanado o templo, levando até lá um grego. Eles incitam as pessoas e Paulo é arrastado para fora do templo e espancado e quase morto pela multidão. Número 8. Paulo é preso e enviado a Roma e sofre um naufrágio em Mileto. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 13 ao 20. Paulo injustamente é preso e levado de navio até Roma, onde teria uma audiência sobre sua prisão injusta. No caminho, o navio dele sofre um grande naufrágio devido a uma grande tempestade. 9. Na ilha de Malta, Paulo é picado por uma cobra venenosa. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 3, vemos que após se recuperar do grande naufrágio, Paulo é picado por uma cobra. E uma cobra venenosa que estava escondida entre os gravetos que ele pegava para fazer uma fogueira. Felizmente, nosso apóstolo não morreu. Número 10. Evidentemente, abençoados, que os sofrimentos do apóstolo Paulo foram ainda muito maiores que estes 10 listados. Ele teve que suportar um espinho na carne, teve que se separar de amigos queridos por causa do ministério. E a vida cristã é assim, abençoado, ela não é brincadeira.
mas também é o melhor caminho a ser trilhado, é o caminho do próprio Deus. Ainda que o mundo se levante contra esse caminho e desencoraje todos nós, seguimos que possamos nos espelhar no apóstolo Paulo, um grande homem de Deus que não se abateu pelos sofrimentos que encontrou nesse caminho. Graça e paz.